Começa agora mais um Paralelas Podcast, aqui no estúdio do Grupo RBS, na Avenida Érico Veríssimo, em Porto Alegre. Eu vou começar dizendo que eu não tenho nem roupa para apresentar essa convidada de hoje, que é um ícone da TV gaúcha, um ícone da comunicação no Rio Grande do Sul. É uma referência para todos nós jornalistas, porque, especialmente para mim, porque faz comunicação com o coração, com a alma, a gente percebe isso. Eu tô até meio nervosa, porque ela tá me olhando aqui do lado. Ela tem quase 40 anos de carreira, ela já passou pelo Jornal Hoje, pelo Jornal Nacional, é apresentadora do telejornal mais querido do Rio Grande do Sul, não tem nem dúvida, que é o Jornal do Almoço. Há quase 30 anos, ano que vem vai fazer 30 anos, 3 décadas. Vocês já sabem de que eu tô falando, né? Eu tô muito feliz de receber aqui e muito honrada também e um pouquinho nervosa não, Ju. de receber Cristina Ranzolin. Muito obrigada, é um prazer te receber aqui. Obrigado por abrir espaço na tua agenda. Como eu não ia abrir espaço para alguém que eu tanto admiro também, né, Ju? Sou tua fã, gosto muito das tuas colunas, das tuas crônicas, de tudo que tu escreve, de tudo que tu faz. Então é um prazer enorme estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha vida, né? Não, olha vamos que maravilha. Falar de tudo e eu quero que tu te sinta bem, tá? Porque o Paralelas é um programa pra gente... é uma entrevista autoastral, pra gente falar um pouco sobre até a vida pessoal também. Tá bem. E eu queria começar te perguntando uma coisa que eu tenho uma curiosidade, assim. Eu acho que tu poderia estar em qualquer lugar que tu quisesse. Poderia estar vivendo na Itália, poderia estar curtindo a vida, mas tu optou por seguir no jornalismo todo esse tempo e no jornalismo diário, com viagens, com uma rotina super puxada. O que explica isso? Por quê? Por que essa tua escolha? É uma paixão, sabe? Eu acho que realmente é uma paixão. É algo que eu adoro fazer. O meu Jornal do Almoço, eu digo meu Jornal do Almoço, né? É um programa, assim, que ele me completa muito, porque ele é um programa muito variado. Então tem um dia que eu estou entrevistando um político, tem um dia que eu estou entrevistando um médico, um ator, sabe? A gente fala de tudo, a gente fala de tragédias, infelizmente, a gente tem que falar, né? Muitas vezes até para fazer alertas. A gente fala de coisas boas, a gente mostra exemplos. Então, assim, é um programa que realmente me encanta por essa diversidade, me completa muito, sabe? As pessoas dizem, o que tu quer fazer? Por enquanto eu tô ali, tô bem, assim, tô adorando, enquanto eu adorar, eu vou continuar ali. E esse ano foi um ano especialmente marcante, porque o Jornal do Almoço, ele fez viagens, esteve quase todo o estado em festas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, e a gente nota, eu já acompanhei algumas dessas gravações externas em Santa Cruz do Sul, enfim, na Oktoberfest. Isso mesmo, nos encontramos. E tu recebe um carinho incrível das pessoas, né? As pessoas querem falar contigo, querem tirar foto, e eu já percebi que tu fica até o fim, até a última pessoa ser atendida, né? Como é que é receber o carinho das pessoas nesses 30 anos? Isso é muito legal, porque quando a gente faz o programa no estúdio, a gente fica sempre imaginando quem é que tá do outro lado, né? A gente nunca sabe quem é que tá do outro lado, como é que as pessoas estão sentindo aquilo que tu tá falando. E tu estás ali, naquele lugar, e as pessoas vêm conversar com a gente, vêm tirar foto, as pessoas estão tremendo, é tão engraçado isso, sabe? Calma, fica tranquilo. Isso é maravilhoso, porque daí as pessoas vêm falar de alguma notícia que tu falou, vêm fazer alguma pergunta, vêm pegar meu cabelo pra ver se meu cabelo é de verdade. Sério que elas fazem Sim, isso? Sim, tem esse tipo de coisa, é muito engraçado. Então, eu me sinto assim, né? É bom pro ego até, sabe? Porque as pessoas, assim, me idolatram, me enchem de carinho. É muito bom mesmo. São programas, assim, que às vezes são cansativos pra gente, porque a gente tem uma semana inteira completa, né, de programa, e aí a gente viaja, a gente chega, às vezes, já à noitinha na cidade, no outro dia você tem que acordar cedo para fazer o programa, e aí tem toda essa relação, assim, com a cidade e também com o público, né? Mas isso nos dá uma energia, pensando, as pessoas acham que é o contrário, nos dá uma energia, nos enche de energia, sabe, para fazer o programa. E não tem fã mala, não tem aquela pessoa que se passa. Muito raro, sabe? Muito raro. Tem algumas pessoas, assim, que elas estão tão felizes que elas não têm noção. É muito engraçado, aquelas senhorinhas, elas têm uma força. Como assim? Elas te abraçam, te agarram? Gente, elas estão tão felizes e meio nervosas que elas pegam a gente com uma força. Eu e o Marco, às vezes a gente fica rindo até, sabe? Porque é muito engraçado. Mas às vezes tem alguma pessoa um pouquinho inconveniente, assim, que, né? Mas é muito raro, sabe? As pessoas têm muito carinho. O Jornal do Almoço, sempre tu falasse uma coisa que é muito importante aí, que o Jornal do Almoço é o programa mais querido, né,
né? Dos Eu acho que gaúchos. né? Pelo top of mind, aí nós somos o programa mais amado há muitos anos, né? Por quê? Eu acho que até pelo horário que ele vai ao ar, né? E ele sempre foi um programa diferente, irreverente, um programa que sempre fez do apresentador, deu liberdade ao apresentador para poder caminhar quando não se caminhava na TV, dar caco quando não se dava caco, sabe? Então, assim, ele sempre foi um programa que foi muito próximo do telespectador. Então, acho que é isso que faz dele ser o companheiro dos gaúchos, ainda mais na hora do almoço, né? As pessoas estão em casa com a sua família e a televisãozinha tá ligada ali na gente. E tu tem noção disso, porque tu entra na casa das pessoas, Na casa né? das pessoas. Eu acho que as pessoas te veem como alguém da família. Exatamente, exatamente. A gente teve mais noção ainda disso agora, esse ano, quando a gente fez a reforma do nosso estúdio e que nós fizemos um programa na casa de pessoas comuns, né? Porque quando a gente vai para o interior, a gente vai para uma festa, né? Para essas festas, enfim, para fazer um programa sobre a cidade. Agora a gente foi na casa de pessoas que se inscreveram, que queriam que a gente fosse. Então, na casa de pessoas, assim, comuns, que realmente almoçam com a gente todos os dias. E aí foi incrível a gente saber onde é que elas sentam para nos ver, como é que elas nos assistem, o que elas gostam, sabe? Foi uma experiência, assim, e tanto. Um pouco dessa tua opção pelo jornalismo e por insistir no jornalismo tem a ver com teu pai, Armindo Antônio Ranzolin, que é um nome tão importante, né, para a comunicação do Rio Grande do Sul. Pois então. Qual é o papel dele, a influência dele na tua história? O meu pai e minha mãe sempre me deixaram ser muito livre para eu fazer o que eu queria, né? E eu, desde pequena, sempre dizia que eu queria ser médica. Eu achava a medicina algo incrível e eu me perguntava o que tu vai ser, eu vou ser médica. Mas depois, quando eu comecei a refletir, quando eu era pequena, eu adorava quando eu não tinha aula sábado, eu ia com o pai na época trabalhava na Caldas Júnior. E aí eu ia com ele, enquanto ele estava ali, porque ele fazia um comentário ao meio-dia no estúdio. Enquanto ele preparava o comentário, eu descia pelo Correio do Povo, pela Folha da Manhã, pela Folha da Tarde, eu ficava passeando, achava aquilo lindo demais. Depois, quando chegava a hora, eu ficava cuidando no relógio para ir para o estúdio, para ver ele também ali no estúdio, né, fazendo o programa. Adorava ir ao estádio, assistir ele também fazendo as narrações da cabine, não gostava muito de ir gostava mais de ficar ali do que na arquibancada ou nas cadeiras, eu ia de vez em quando nas cadeiras com uma amiga, mas eu amava aquilo. Quando ele levou um gravador para casa uma vez... Acabaram sendo minhas bonecas, né? Porque aquilo virou... E eu tenho, sabe, que umas fitinhas gravadas lá na minha mãe, assim, umas fitas cassete, que eu entrevisto a família, eu devia ter uns 7 anos. Sério que tu tem isso guardado? A gente entrevista a família, faz brincadeiras e coisas assim, sabe? É muito legal. E eu não me dava conta que aquilo poderia ser uma profissão, eu achava que aquilo era uma brincadeira até, E era né? um tempo em que os jornalistas eram majoritariamente homens, né? Exatamente. As mulheres não estavam tão presentes na redação como estão hoje, né? Não, eram muito poucas mulheres, muito poucas mulheres. E eu me lembro até que o Francisco Antônio Caldas, que era filho do Dr. Breno, ele me via por lá e ele via que eu gostava e ele dizia assim, olha só, tu não vai fazer jornalismo não, hein? Se tu for fazer jornalismo, não vou te dar emprego, ele dizia pra mim. Porque era isso, não tinha quase mulheres, né? Que coisa, como mudou, né? Mudou demais. Hoje nós somos maioria nas redações, né? A não sei aqui, acho que também, claro. Né? E tu não deixa de ser também uma precursora, né? Claro que houve outras antes de ti. Mas no teu esporte papel... eu fui uma das primeiras, né? No esporte, pois é, tu começou no esporte. Isso, eu comecei no esporte. Quando ainda não havia mulheres. Eu acho que tinha uma repórter de esportes que era a Carmen, que trabalhava no interior em Pelotas, que ela fazia o esporte. Acho que foi a Carmen que foi antes de mim. E tu teve algum episódio de machismo? Alguém... Não, às tipo vezes, dependendo assim, do local que eu ia, eu me lembro que eu fui fazer uma vez uma luta como era aquele lutador nosso aqui? Agora e aí tu me pegou. Fugiu o nome dele. Enfim, era um lutador, veio se apresentar no Gigantinho e tal, e todos os repórteres entravam, eu não podia entrar porque ele ficava pelado lá dentro, então mulheres não podiam entrar, só esse tipo de coisa, mas no mais, não tive problema nenhum, não. Eu entrei até no esporte, foi meu primeiro emprego na RBS, porque quando eu me formei, né, que eu fui procurar emprego, era a única vaga que tinha e era a única que eu não queria, porque meu pai era do esporte, eu não queria comparações, né? Então, eu digo, no esporte eu não quero, mas daí o diretor de jornalismo me convenceu, eu tinha feito meu estágio pela faculdade na RBS, ele me convenceu porque disse, não, mas tu entra porque é a única vaga que tem, assim que der a gente te puxa para outro lugar, né? Mas só para entrar tem que ser por essa vaga. E tu sofreu com a pressão de ser filha de quem tu é, né? Filha do Armindo Antônio Ranzolin e tá no esporte, isso foi um peso nos teus ombros no início? Foi difícil?
Foi um pouco, sim. Porque até estava te contando, né, que eu queria ser médica, dizia que eu queria ser médica. Quando eu fui chegando na época do vestibular, é que eu me dei conta que eu achava, como assim, vou trabalhar num hospital, num consultório, fechada num consultório. Eu não conseguia me achar. E eu fiquei tão nervosa e não caía a ficha para mim a comunicação, que eu fui fazer um teste vocacional. Nesse teste vocacional, assim, deu comunicação. Foi a única opção, assim, sabe? Deu direto, assim. Tipo, não tinha como fugir do destino. Era um destino, Mas né? eu fiquei tão, assim, comunicação, carreira do meu pai tão bem sucedido. Não adianta, comparações acontecem, né? E aí, eu fui fazer publicidade e propaganda. Então, eu me formei primeiro em publicidade e propaganda. Só que como os 2 primeiros anos eram iguais, eu já vi que as cadeiras que eu mais gostava eram aquelas relacionadas ao jornal. E aí, de noite, eu fui fazendo jornal. Então, um semestre depois, eu me formei em jornalismo. E tu sempre gostou de TV, desde o início. Sempre gostei de TV. E eu brigava até com meu pai, porque o pai dizia, não, o rádio é melhor. Porque naquela época, a TV não tinha esse imediatismo que o rádio tinha, né? A televisão, para tu colocar alguma coisa no ar, né? Não era como é hoje. Hoje a gente entra até mesmo com o telefone, enfim, é muito mais fácil. Mas naquela época, para tu entrar no ar, então, realmente o rádio, ele era um veículo que tinha... E além disso, o rádio estava sempre no ar, né? A TV, a gente tem os horários dos noticiários para entrar. Então, ele dizia que o rádio era mais atual, que era o rádio, era mais, sabe? E a gente, às vezes, discutia com isso e dizia, não, pai, a televisão é muito mais completa, tem imagem, tem som. Daí ele dizia pra mim, não, mas tem que ficar imaginando, a gente bota a pessoa pra ficar imaginando. E tu vê que tu assim. tem uma voz que no rádio seria perfeita também, né? Tu acha? Claro! Olha... Vamos dar um programa pra Cristina Ranzolin, Rádio Gaúcha. Quem é que da Rádio Gaúcha tá assistindo Paralelas? Mas então, assim... Tu toparia ter um programa na rádio? Ué, quem sabe, né? Quem sabe? Pode ser uma aí, ó. Estamos descobrindo um novo talento aqui para mim no microfone da rádio. Agora, com quase 40 anos de carreira, não tem mais essa pressão, né? Agora, Cristina Ranzolin, no início, talvez houvesse essa comparação com o teu pai. Hoje, eu acho que... Não, mas isso eu estava te contando. Tu fez a tua carreira, né? Tu conseguiu te consolidar com um estilo próprio. Com certeza, mas isso que eu estava te contando. Então, aí quando eu vi que eu queria realmente, né, entrar para o jornalismo, daí eu entrei de cabeça. E eu tive que ralar muito mais, assim, para provar que eu não estava ali por causa do meu pai, né? Ainda mais que era na mesma empresa, né, que eu trabalhava. Mas eu sofri muito, assim, eu me lembro que no início, assim... Eu só fui ser a Cristina Ranzolin, meu pai até que dizia, né, depois que eu fui para a Globo. Entendeu? Porque lá na Globo eu não fui por causa do Ranzolin, né? Eu fui chamada, foi até algo muito, muito estranho, porque eu me lembro um dia que a gente fez um programa que foi muito ruim, um Bom Dia Rio Grande, a gente apresentou aquele Bom Dia Rio Grande, deu tudo errado no programa, a gente chamava uma coisa, entrava outra, foi horrível. Terminou o programa e o diretor já estava lá de manhã cedinho nos esperando. E aí conversou com todo mundo, né? Foi aquele xixi geral, assim. Aí depois ele disse assim, a Cristina fica aqui, agora todo mundo pode sair. E ele chegou para mim e disse, olha, eu tenho que te dizer uma coisa, o pessoal da Rede Globo, eles estão procurando um apresentador para cobrir férias de um apresentador que vai sair de férias no Rio e tal. E aí eles pediram um trechinho de vários apresentadores para todas as emissoras aí do Brasil e eles te escolheram. Isso em 1993? Isso. 93. E eles te escolheram. Então, assim, hoje é terça-feira, eu me lembro bem que eles disseram assim, hoje é terça-feira, então tu faz assim, ó, quinta-feira tu vai pra lá, porque aí tu fica quinta e sexta conhecendo o ambiente e tal, e sábado, domingo também, tu vai pra redação, e daí na segunda-feira tu começa fazendo o mesmo que tu faz aqui, que era o Bom Dia Rio Grande, e eu fazia a Rede Regional de Notícias, que era o noticiário na hora do almoço. Tá, mas tu não teve nem tempo de pensar, não, ele falou ele isso, chegou pra mim, e eu era a única pessoa que, inclusive, eu não era escalada pra fazer o RBS Notícias, e meu sonho era fazer o RBS Notícias naquela época. Era teu sonho, tu já achavam fez, né? que eu depois não... disso. Sim. Agora mas naquela época, né? Eu tinha 5 anos de emissora, eles achavam que eu ainda era muito crua, sabe? Então, quem diria? Grandes coberturas não era pra mim, eu não tinha qualidade, eles achavam. E de repente ele me chama e eu fui escolhida para ir pra Globo, aquilo foi um susto. E eu fui, na quinta-feira, quando eu cheguei lá, eu só larguei as minhas coisas no hotel e fui pra emissora. Para começar a me conhecer, fui conhecer o diretor que tinha me escolhido, tudo mais, e aí ele me levou para a redação. Quando eu entro na redação, encontro ali Cid Moreira, primeira pessoa que eu encontro, Sérgio Chapelin, Glória Maria, foi uma coisa assim, né? Tu imagina, para uma pessoa que estava começando no jornalismo, de repente tá no mesmo ambiente, conversando com eles. E eu estava ali conversando com eles, quando de repente veio uma pessoa conversar comigo e disse assim, oi, é tu que vai apresentar o Jornal da Globo hoje?
Daí eu digo, não, eu sou gaúcha, eu vim lá, eu tô conhecendo as pessoas aqui, que segunda-feira eu vou fazer os jornais locais. Mas como é que é teu nome? Daí eu digo, Cristina. Ué, mas me disseram que era tu. Nisso vem o diretor de jornalismo e diz, ele chegou na minha frente, desculpa, sabe o que é? A Fátima Bernardes teve um problema hoje e ela não vai chegar a tempo do Jornal da Globo, então quem vai apresentar vai ser tu. E eu achei que ele tava brincando, eu tava de calça jeans, de tênis, assim, camiseta. Daí ele disse assim, tu tem um blazer? Eu digo, eu tenho dentro da minha mala no hotel, mas eu nem abri. Já vou botar um carro pra ir. Daí que eu vi que era verdade. Quando ele disse, já vou botar um carro pra tu ir lá pegar. Eu fui lá pegar o blazer, quando eu voltei, eu me dei conta que eu ia apresentar o Jornal da Globo com o William Bonner. Que eu também era fã, entendeu? E eu não tive tempo, naquela época a gente nem tinha celular, eu não tive tempo de avisar minha família, de avisar a TV, de avisar ninguém. Não, as pessoas começaram a ver e levaram um susto. Mas o que a Cristina tá fazendo ali? Porque alguns sabiam que eu estaria no jornal local do Rio de Janeiro na segunda-feira, mas ninguém sabia. E de repente eu entrei em rede nacional ali, e aí quando terminou o programa, eu fui bem, o diretor esse me chamou e disse, não, a Fátima já está acumulando o Fantástico, esquece aquela coisa de fazer o jornal local, tu vai ficar aí no Jornal da Globo com o Bonner. E aí eu fiquei, era 15 dias que eu ia ficar lá. Ele disse, não, nós precisamos mais 15. Quando terminou os 15, ele disse, agora a gente tem que tratar da tua transferência, porque, na verdade, eles estavam escolhendo uma parceira para o Bonner para o Jornal Hoje. Perfeito. E a Lilian Vitfib ia entrar no Jornal da Globo, né? E aí eu fui embora, então fiquei lá loucura. Na Globo. Ô, Cris, e assim, tu foi muito bem na Globo, né? Eu lembro que a gente assistia e era um orgulho te ver lá e tal. E tu escolheu voltar, né? Eu escolhi voltar. Tu fez um caminho inverso. Muitos jornalistas, inclusive da minha geração, têm o sonho de ir trabalhar na Globo, de ir para o centro do país. E tu tinha uma carreira em ascensão. É verdade. Imagino que tu poderia ter galgado todas as funções lá, inclusive ao lado do Bonner, poderia estar. Quem sabe? Na verdade, assim, Juliana... Por que voltar? Isso que eu queria entender. É Porto Alegre? É RBS? O que te fez voltar? Então, eu acho assim, eu fui para lá... Eu tinha 26 anos na época, então assim, não foi só uma coisa assim profissional importante, foi pessoalmente também, eu saí da casa dos meus pais, onde eu fui morar sozinha no Rio de Janeiro, onde eu não conhecia ninguém, sabe? Então foi realmente uma experiência de vida muito boa, um crescimento para mim incrível, e logo depois que eu cheguei lá, um ano depois, a RBS já foi atrás de mim. E eles queriam me trazer de volta. Perceberam que perderam ouro, né? Mas aí eu digo, não, tenho muita coisa para aprender. E naquela época, na Globo, o apresentador, ele realmente apresentava, ele não participava muito do telejornal, sabe? E isso me fazia um pouquinho de falta, eles sabiam disso. E aí, quando a RBS foi atrás de mim, eles me deram uma outra função, que era fazer as entrevistas especiais, aquelas de sábado com os artistas. Eu passei a fazer aquilo também. Passou mais um ano, de novo a RBS foi atrás de mim, eu digo, olha, ainda não tô na hora. Mas assim, aos poucos, esse período todo que eu fiquei lá, eu percebi assim, porque a coisa aconteceu na minha vida, né? Não foi isso como tu falasse, as pessoas, eu sabia de gente aqui da redação que tinha um sonho de ir pra Globo. Eu não tinha esse sonho, na verdade. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida, foi extremamente importante até para eu me libertar. Meu pai que dizia que depois que eu fui pra Globo, ele virou o pai da Cristina. Eu não era a filha do Ranzolin, ele era, né? Então, assim, foi uma coisa muito doida que aconteceu. Mas aí eles me convidavam pra voltar, e eu digo, não, voltar nesse momento não, para fazer a mesma coisa que eu fazia. Até que chegou, fazia 3 anos e meio que eu estava lá, e eles foram atrás de mim para apresentar o Jornal do Almoço. Eles foram, porque a Maria do Carmo tinha saído para política e tal. E aí a coisa realmente me mexeu comigo, porque eu sempre que fui para o Rio, eu nunca inclusive quis montar um apartamento, eu sempre morei em apart-hotel, porque eu sou muito raiz, sabe? Eu gosto muito das minhas raízes, eu sou muito família, e esse período que eu fui lá no Rio, eu percebi bem que eu fiquei lá, eu percebi bem que a minha vida tem que ser assim, uma balança bem equilibrada, o lado profissional e o lado pessoal. Quando eles me convidavam para voltar, eu sabia que eu resolveria o meu lado pessoal, talvez, mas o meu lado profissional não ia ficar bom. Agora, quando eles me convidaram para fazer o Jornal do Almoço, e lá na Globo, naquela época, o jornalismo ainda era muito quadrado. Ou seja, apresentador não podia fazer caco nenhum. Muito antes, pelo contrário. Eu tinha algumas... Explica para quem não sabe o que é o caco. O caco é tu dar uma opinião, digamos assim, tu dizer alguma coisa depois de uma reportagem. Do script. Sair do script lá, a gente não podia sair absolutamente nada do script. E até tinha coisas que me incomodavam, porque, por exemplo, eu não podia dizer Rivera, tinha que dizer Rivera, que é a nossa fronteira aqui, não podia dizer grelha, tinha que dizer grelha, sabe? De umas coisas assim, umas padrão palavras Globo. Assim, padrão Globo, que isso me incomodava um pouco, mas enfim, o meu sotaque, assim, isso eles nunca mexeram, mas algumas coisas assim de palavras que a gente tinha o hábito de falar aqui, que não podia falar,
lá, né? Então, assim, era um jornalismo realmente, assim, que o apresentador não... Claro, eu tinha essas entrevistas que eu fazia que eram bacanas, mas o apresentador não tinha uma função muito, assim, né? E aí, de participar, sabe? Tu veio pro Jornal do Almoço para transformar o Jornal do Almoço também, né? Eu vim para uma época de mudança, né? Realmente para uma época de mudança. O Jornal do Almoço todo foi reformulado naquela época, ele passou a ser uma coisa só, porque ele antes era todo compartimentado, né? Tinha a parte só de esporte, a parte só de notícias, e depois mudou tudo. E hoje tu te arrepende de alguma coisa? Não. Sou muito feliz, não me arrependo. Foi a decisão certa ter voltado. Foi a decisão certa na hora certa. Eu fiquei lá 3 anos e meio, eu aprendi muito, eu convivi muito, teria a oportunidade de ter ficado, mas decidi voltar e em nenhum momento tive nenhum arrependimento de ter voltado. Sou muito feliz mesmo aqui. Tive a oportunidade de voltar, né, algumas vezes, até para fazer o Jornal Nacional depois. Eu ia te perguntar como é que foi a experiência de apresentar o Jornal Nacional, foi em 2020, Foi. Né? Foi quando o Jornal Nacional fez os 50 anos, né? Uhum. E aí, então, eles convidaram um apresentador de cada emissora e eu fui a convidada aqui do Rio Grande do Sul. E foi incrível, foi uma experiência incrível, porque realmente o Jornal Nacional acho que tinha sido o único jornal que eu não tinha feito. Eu lá tinha feito o RJ1, eu tinha feito o RJ2, eu tinha feito o Jornal Hoje, o Jornal da Globo, o Fantástico eu tinha feito, eu só não tinha feito o Jornal Nacional, porque naquela época, inclusive, foi só a Fátima fazia, né? Naquela época, ela estava começando. A Fátima começou naquela época que eu vim embora. E antes nunca a mulher tinha apresentado o Jornal Nacional. Uhum. Então, ter voltado para fazer o Jornal Nacional foi realmente ali para fechar com chave de ouro, sabe? Essa experiência toda. E o Rio Grande do Sul parou para te ver, né? Foi incrível, né? Foi incrível, incrível. E eu fiz o primeiro Jornal Nacional dessa série que eles fizeram e depois fiz o último, né? Porque eu fiz e entrou a pandemia. Então a gente ia continuar fazendo e daí depois parou. Tu ainda sente, assim, a perna bamba, sente algum frio na barriga antes de entrar no ar? Tu ainda tem um nervosinho, assim, lá no fundo? Aqui não, mas lá no Jornal Nacional aquele dia eu senti um pouquinho, porque ele é diferente, o estúdio dele, ele é um palco no meio da redação, né? Então as pessoas da redação já ficam ali, já meio teatro, sabe? Ele tem toda uma coisa diferente, assim, as câmeras são robóticas, então é tudo diferente. Então ali sim, até a coisa começar, né? A gente foi uns 2, 3 dias antes para poder acompanhar eles também e tal. Então ali sim eu senti um pouquinho de friozinho na barriga, mas depois que começou também já me senti dominando ali, foi tranquilo. Tá, e diz uma coisa, tu repetiu várias vezes que tu é uma pessoa muito ligada à família, muito. E a gente percebe isso nas tuas redes e tal. Como é que começou esse amor pelo Paulo Roberto Falcão, que é um ídolo colorado? Como é que começou essa paixão? Pois então, olha que surpresa, né? Porque eu sempre fui muito colorada e era muito fã do Falcão. Me lembro que quando ele foi pra Roma, me lembro que meu pai me deu o bote, meu pai foi lá pra fazer o jogo, então me deu o bote, eu era jovem, a gente tem 13 anos de diferença de idade, eu e o Paulo. E quando eu voltei, ele era comentarista do Jornal do Almoço, né? E a gente conversava e tal, ali na redação, na maquiagem, e aí foi conversando, e a gente foi crescendo uma amizade e tal, quando eu vi, estávamos namorando. Assim? Foi um ano depois que eu voltei do Rio, exatamente um ano depois que eu voltei do Rio. E estão juntos até hoje. E estamos juntos, casamos depois, né? Namoramos por um tempo, depois casamos, temos a nossa filha maravilhosa. São duas filhas, a Totô e a Kiara, né? A Kiara, sim, é uma querida, né? Só pra explicar, a Kiara é um cachorro, uma Golden, que praticamente fala. Ai, é incrível. Ela é incrível, muito querida mesmo. É minha neta, eu digo, não é minha filha. Eu digo que é minha neta, que a Antônia diz que ela que é a mãe, né? Então é minha neta, mas é muito bom conviver com um cachorro assim em casa, né? Cris, e falando assim, neta e tal, como é que tu lida com o envelhecimento? Super bem. Super bem. Eu tô com 59 anos, não faço quase nada, sabe? Eu faço um botoxinho no rosto. Agora, esses dias até que eu fui fazer alguma outra coisinha e tal, mas assim, eu sou muito tranquila com isso. Gosto muito de fazer esporte, me cuido na alimentação e tomo alguns cuidados, sabe? Mas eu lido muito bem, porque são 59 anos muito bem vividos, sabe? Eu não teria por que esconder alguma parte. Nunca me passou pela cabeça esconder minha idade, alguma coisa assim. Então, eu vivo muito bem. Eu acho que eu tenho 59 anos e não quero parecer com 20, não quero aparentar 20 anos, sabe? Não tenho essa necessidade, essa vaidade, assim. Claro, a gente se cuida, a gente gosta, né? Mas não é algo que me preocupe, não é algo que está na prioridade da minha lista. Agora, aparecer todos os dias na TV, lidar com imagem, pode ser algo cruel também, né? Tem haters... Tem pessoas que criticam. Tu sofre com isso? Muito pouco.
Eu, felizmente, assim, não tenho muitos haters, não. Algumas pessoas de vez em quando botam ali, mas já tá na hora de sair, porque não sei, mas é muito pouco. E aí, quando acontece isso, vem 500 pessoas em cima desse hater ali me defender, eu nem preciso me defender, sabe? Que legal isso, né? Eu realmente tenho, nas minhas redes, não sofro com isso. E quando acontece alguma coisa, porque às vezes também as pessoas ficam muito ligadas, assim, recebem uma crítica e 99 elogios, e aí fica se pegando naquela crítica, verdade, né? também tem então, isso, né? Sabe? Tem que tocar pra frente. Tem que tocar pra frente. E falando em tocar pra frente, tu passou por um momento muito difícil na vida, que foi a descoberta de um câncer, né? Como é que foi quando veio esse diagnóstico? O que passou na tua cabeça? Assusta muito, né? A gente receber um diagnóstico como esse, realmente a gente sabe essas coisas, perdi o chão, não sei, realmente é isso, é muito difícil, porque eu nunca tinha tido nenhum caso na minha família, eu fazia meus exames todos os anos, eu sempre tive uma alimentação saudável, eu sempre fiz esporte, então eu tava sempre naquela linha, assim, sabe, que eu fazia todo o que era possível para não ter, né? E de repente eu fui fazer um exame e apareceu. E eu tinha ido na minha médica uma semana antes, porque eu sempre fazia assim, eu já faz um tempo, muito antes dessa história de Outubro Rosa, que eu pego o mês de outubro, porque é o mês do meu aniversário, para fazer um check-up. Porque se a gente não marca um mês do ano, quando tu vê se passaram 2 anos e tu esqueceu de fazer os exames. Então eu tinha sempre isso na minha cabeça, mês de outubro é o mês, antes de chegar aquela loucura de final do ano, é o mês que eu tenho que fazer meus exames. Então todo outubro eu fazia meus exames. E naquele ano, no início do mês de outubro, era a pandemia, né? No meio da pandemia, eu fui na médica, ela me examinou, disse, não, tu tá tão bem que eu nem vou te pedir a tomossíntese mamária, que era um dos exames que ela sempre me pedia. Me fez exame de toque, tava tudo ótimo, e eu fui fazer os meus exames, marquei tudo junto, sabe? Me lembro que era véspera do meu aniversário, quando eu fui fazer esses exames, não, véspera não, um dia depois, porque eles marcaram no dia, e aí eu digo, não, dia do meu aniversário eu não quero ficar fazendo exame, vamos no outro dia, pode ser? Pode. Aí eu fui fazer tudo, então eu fiz assim, tomografia abdominal, transvaginal, a mamografia, tudo bem. Aí quando chegou na hora da ecografia mamária, eu já estava levantando a mesa para ir embora, quando a médica disse, olha, tem uma manchinha aqui que tu não tinha ano passado, deixa eu chamar outra médica, veio lá a doutora Beatriz, começou a olhar e disse, olha, Cristina, quando aparece isso aqui, eu mando fazer biópsia. Daí eu disse assim, biópsia? Uma biópsia, eu tenho tempo agora, tu quer fazer? Claro, como é que eu vou ficar com essa coisa na minha cabeça de não saber o que é? Aí fiz a biópsia, mas ela demora para ficar pronta, né? E aí? Aí é uma angústia, assim, mas eu saí do exame, já liguei pra minha médica e disse, olha, doutora, tava tudo tão bem, mas apareceu aqui uma mancha, ela disse, não, tu não te preocupa, não vai ser nada e tal, mas daí no outro dia ela já me ligou com outro discurso, dizendo, olha, quando acontece isso, é melhor ir num mastologista, já escolhi um mastologista pra ti, daí eu fui conversar com ele, e ali ele já me disse que era positivo, só não sabia o tipo, porque aí que tem, né, descobri que câncer tem nome e sobrenome, né, tu tem que saber o nome e sobrenome pra saber qual vai ser o teu tratamento. Então, aí demorou quase uma semana para saber qual era o tipo, e aí era um tipo agressivo, era um tipo que tinha uma coisa boa porque ele respondia muito bem às medicações, mas era agressivo, então tinha que fazer um tratamento bem forte, que era 18 quimioterapias, eu passei por 18 quimioterapias, 15 radioterapias, 18 imunoterapias também, e também fiz uma cirurgia, né? Foi uma cirurgia pequena, porque quando as quimioterapias deram muito resultado, então já na metade, assim, não aparecia mais nada nos exames, então foi muito tranquilo, e eu passei extremamente bem, assim, a gente leva o susto. É aterrorizante receber essa notícia, mas eu sempre digo para as mulheres, tenho feito muitas palestras aí pelo interior, não só sobre câncer de mama, sobre a minha vida, mas tem um trecho que eu dedico a isso, porque as pessoas têm muita curiosidade também, né? E eu sempre digo, gente, é assustador, mas assim, é muito mais tranquilo hoje em dia o tratamento, né? Os médicos hoje estão muito bem preparados. Hoje não se faz mais aquela, porque antigamente se dava uma carga de quimioterapia, uma carga de coisa igual para todo mundo, tecnologia né? Avançou, hoje é tudo, né? Personalizado, então ele já tem mais tranquilidade de fazer um tratamento, inclusive mais leve, né? E tem medicamentos que te protegem também da própria quimioterapia. Eu não perdi nem meu cabelo, né? Pois é, né? Que foi uma coisa raríssima. E Cris, tu teve medo de morrer? Em algum momento? Então, assim, quando tu recebe aquele diagnóstico, te dá um susto, sabe? Assim, gente, e agora e tal, assim, mas aquilo, eu entrei no meu médico, quando eu fui pro médico, ele me disse, eu quero que tu saia dessa porta tendo certeza que tu não vai morrer disso, sabe? Foi a primeira coisa, acho que ele já sabe, a gente não pergunta, a gente fica tão assustada, né? A gente leva um tempo até pra dizer câncer, pra dizer tumor, sabe? Essas palavras, assim, são horríveis. Sim, tem que chegar em casa e contar, deve ser uma barra também, né? Muito. Chegar muito na família e difícil, dizer, bah, olha só. E eu tive uma coisa que me deu muita força no meu tratamento, que foi a minha filha, né?
porque eu te disse que eu fui fazer esses meus exames um dia depois do meu aniversário. E no dia do meu aniversário, ela fez aquele carrossel de posts na internet com fotos nossas e tal, e ela botou assim, Dia da Mulher mais linda e mais forte do mundo. E a mulher mais forte do mundo, sabe? Se a minha filha me via como forte, eu ia ser forte, sabe? Então eu fui muito forte. Sempre que eu ia pensar alguma coisa negativa, eu me via que não, eu sou forte. Tu te emociona minha filha, falando me disso? Me emociono mesmo, assim, porque foi realmente, assim, o que sempre me deu força, assim, no meu tratamento. E eu falando na minha filha, né, e assim, por outro lado, a coisa mais difícil que teve pra mim foi contar pra minha mãe, sabe? Porque eu sou mãe e sei que a gente sofre muito com os filhos, né? Então, contar pra minha mãe, na época o pai já estava doente, a mãe já tinha um fardo, sabe? Uma preocupação muito grande ali. Foi difícil. E eu contar pra mãe, assim, eu me preparei, eu me lembro que eu saí foi quando eu saí da ressonância que confirmou o tipo, e que era só ali também, porque quando tu recebe essa notícia, tu já acha que tá com o corpo tomado de câncer, né? Essa é a coisa que vem na tua cabeça. Aquela dor de cabeça que eu tinha, então já deve ser na cabeça, sabe? Aquela coisa louca. Então, até que as coisas se esclareceram todas, assim, pra mim, daí eu fui lá contar pra mãe, me preparei, o Paulo foi comigo, e quando eu cheguei, eu disse, amor, eu vou contar bem direitinho pra ela, eu tenho que ser bastante forte. Quando eu cheguei, que eu fui contar pra ela, eu desabei chorando, eu não conseguia falar, sabe? Tudo ao contrário do que eu tinha imaginado fazer. Mas a minha mãe foi extremamente forte, sabe? E ela disse uma coisa pra mim, minha filha, calma, eu tenho certeza que tu vai passar muito bem e tu ainda vai inspirar muita gente. E é o que acontece hoje, né, é o que Cris? acontece. Os médicos vêm me dizer. E acho que o teu papel também é importante na prevenção, para as mulheres se darem conta de que não pode deixar passar, tem que fazer os exames preventivos. Tem que e mesmo fazendo, né, tu tá sujeita, sabe? Até agora, uma coisa que eu sempre digo, que as pessoas dizem, tu fez tudo isso, tu foi saudável, não sei o que tu teve. Mas eu acho que também foi essa saúde que eu acumulei durante os anos que me ajudou a passar muito bem no tratamento, sabe? Sem dúvida. E passei bem mesmo, eu tenho que te dizer assim, eu não tive um enjoo. Eu saía da quimioterapia, porque como eu fazia a sessão, eram 2 quimioterápicos, e era também a imunoterapia junto, e eles fazem assim, são bolsinhas de soro, né? Então tu começa fazendo ali um anti-enjoo, um remédio antialérgico, uma cortisona, daí depois que vem a químio. Então minhas sessões chegavam a durar 8 horas, as primeiras, assim, aqueles iam mais devagarinho, botando mais devagarinho. Então eu saía de lá um pouco cansada, ia pra casa, dava uma deitadinha, mas de noite eu já tava jantando, no outro dia eu já tava trabalhando e na academia. Pois e eu acho que, desculpa ter te interrompido, mas os teus colegas também foram importantes, né? Porque a gente percebe, eu não sei se eu tô errada, tá? Aí tu me corrige, mas parece ter uma sinergia tão boa nessa equipe do Jornal do Almoço, e especialmente tu e o Marco. É verdade, o que a gente vê na tela é real, é assim na vida real. Na verdade, eu acho que o Marco não estava ainda naquela época. Ele ainda não estava, ele veio depois. Ele veio depois, ele fazia o tempo naquela época. É verdade. Ele fazia o tempo. Mas tem essa sinergia. Tem, sim, nós somos uma equipe super unida, né? E te ajudou, né? Sim, isso ajuda. O trabalho ajuda. Eu me lembro que quando eu contei na RBS que eu ia passar por esse tratamento, que eu recebi esse diagnóstico, a primeira coisa que me disseram assim, esquece o trabalho, vai pra casa, se tu precisar ficar 6 meses, 1 ano afastada, fica. Eu digo, como assim? Tu não quis? De jeito nenhum. Eu não, quero levar minha vida normal, quero seguir minha vida normal. E eu tenho certeza que isso me ajudou muito. Porque se tu vai ficar só pensando no tratamento, sabe? Não é viver, tu tem que continuar vivendo. Tem que levar o tratamento a sério, mas continuar vivendo em vida normal, vida que segue. E é possível, sim, né, fazer isso. Essa tua força é incrível, né? E eu queria te dizer que na enchente de 2024, maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul, aquele drama todo, eu fiquei muito impressionada porque tu, como apresentadora do Jornal do Almoço, tu poderia ter ficado no estúdio, apresentando de lá e deixando os repórteres na rua, os repórteres colocarem os pés na água e tal. E não, tu foi pra rua. Tu foi muito forte ali, eu acho que foi também uma líder para a equipe, e tu usou a tua imagem para ajudar o Rio Grande do Sul, com a tua força da tua imagem, tu trouxe solidariedade, mobilizou as pessoas, e a gente via que tu entrava na água, tu ia com as pessoas que estavam lá na lama. Sim. Isso vem de dentro, né? Isso é uma coisa que a gente não aprende na escola, né? Não, a gente força aí. A gente faz muito esses jornais do almoço no interior nos momentos festivos, né? Mas a gente também tem que estar do lado das pessoas nos momentos que não são festivos, que são tristes. Eu acho que isso é muito importante, sabe? E eles se sentem muito bem. A primeira enchente que eu fui não foi até de maio, foi a de setembro, no Vale do Taquari, né? Que também foi... A participação foi muito importante. Foi terrível. Eu cheguei lá no momento que a água recém estava baixando e as pessoas num desespero. Quando elas me viam, elas corriam para mim,
sabe? Foi um trabalho, assim, difícil, porque eu tive que dividir um pouquinho entre a Cristina, realmente jornalista, que tinha que ir lá cobrir o que estava acontecendo, e também dar um colo para as pessoas e dar um carinho para as pessoas que estavam ali e me buscavam, sabe? Me pedindo ajuda, até para encontrar os familiares, ou querendo simplesmente me abraçar e chorar um pouco. Mas tu tá Por aqui que mesmo. tu decidiu sair do estúdio? Até foi um combinado isso com a chefia, sabe? Eles acharam que seria importante naquele momento a gente se solidarizar com as pessoas. Tu respirou fundo e foi. Eu não tive a menor dúvida, assim, sabe? Me lembro quando meu chefe me disse, olha, acho que vai ser bom tu ir. Eu disse assim, já tô botando as botas. Foi a resposta que eu disse pra ele, sabe? Já tô calçando as botas e tô indo. E eu fui pra ir voltar e acabei ficando 5 dias lá, né, em Lajeado, fazendo todo aquele Vale do Taquari. Depois, quando em maio, daí eu já tava até mais vacinada um pouquinho, né? Também fui. Então, eu acho que é extremamente importante. O Jornal do Almoço tem isso, sabe? De estar do lado das pessoas. Abraçar as em comunidades. diversas situações. Eu me lembro que eu tive naquela tragédia lá em Uruguaiana da casinha da Emília, aquele incêndio horroroso. Eu tive agora em Pelotas ali, quando teve também aquele problema com aqueles os meninos, né, que naquele acidente horroroso, que apenas um se salvou. Então, assim, acho que é importante a gente estar, sabe, do lado das pessoas. E qual foi o momento mais desafiador na tua carreira? Falando de jornalismo mesmo, qual foi a cobertura mais difícil? O que mais te marcou? Então, quando comecei o jornalismo, eu levei um susto danado, porque eu recém estava no esporte ainda, quando eu estava no centro fazendo uma reportagem sobre a venda de camisetas de goleiro, porque o Tafarel estava em alta. Ele tinha ido, não era a Copa do Mundo, não me lembro o que era, Copa América, talvez, e ele estava super em alta, fazia grandes defesas, e a gurizada toda estava comprando camiseta de goleiro, e eu fui fazer uma reportagem numa loja de esportes que tinha ali no centro, quando de repente, numa correria no centro, tinha caído a Marquise da Arapuã. Não sei se tu lembras disso. E era a véspera do Dia das Crianças, e o bichinho do Arapuã, o boneco do Arapuã, estava embaixo distribuindo balas para as crianças, e a Marquise caiu em cima daquelas crianças. Morreram 9 ali, né? E aquilo, assim, foi assim, ó, eu não estava preparada para uma coisa daquela, sabe? Aquilo me deu, assim, um susto danado, foi terrível, porque eu vi cenas que eu jamais esqueço na minha vida ali, foi muito difícil. Então foi o primeiro grande susto, né? Depois, eu me lembro quando eu estava no Rio, eu fiz a cobertura da morte do Ayrton Senna, mas do estúdio, mas que também foi uma coisa que mexeu muito com a emoção. Depois teve também os Mamonas Assassinas, que me marcaram muito. E aqui, a tragédia do Boate Kiss, além dessas outras que eu falei, né? Que foi terrível ter ido pra lá, naquilo. Não, aquilo lá foi uma coisa, né, até hoje marcante, enfim. E as enchentes, com certeza. Principalmente, até mais ainda, acho que aquela de setembro, que foi a primeira. Depois eu já estava mais, se bem que a outra pegou o estado todo, também foi terrível, né? Mas essas coberturas realmente são muito marcantes. Impossível esquecer, né? Impossível. Mas vamos mudar a chave, vamos falar de, assim, tu e o Marco Matos. Marco Matos, a gente percebe que ele te admira, te respeita, e tem uma brincadeira entre vocês. Isso ali é verdade? Ou é só na frente das câmeras? Como é que é? Não, a gente brinca mesmo. Tanto que às vezes a Dani, que é a nossa editora executiva, que fica lá em cima, ela fica nos chamando, parem de falar bobagem no estúdio, que os microfones estão abertos. A gente brinca mesmo, sabe? A gente se diverte. E eu acho que é tão bom, né? Tu gosta? Eu acho que é tão bom a gente trabalhar com leveza. Porque ele apronta pra ti, né? Ele é pronto, ele disse que tu não lava a louça. Né? Tu não lava a louça ou tu lava a louça? É claro, eu lavo muita louça. Aliás, esse final de semana a gente foi pra cá, eu lavei muita louça. Lavo louça, assim, ele sabe, já foi na minha casa, ele faz uma brincadeira, Isso né? foi uma fake news do Marco Matos. É uma fake news, óbvio. Ele gosta de se divertir, né? Mas né, ele sabe, ele já foi na minha casa e sabe muito bem que eu sou dona de casa. Eu gosto mesmo dessa coisa de ser dona de casa, assim, sabe? Tenho pessoas que me ajudam, não preciso fazer isso no dia a dia, mas, assim, fim de semana que a gente vai pra praia, que vai pra coisa, eu gosto de ir, assim, só em família mesmo, e a gente faz de tudo e é bom demais, né? Tu lava a louça, lava a roupa, cozinha, tudo? Lavar roupa não, lavar louça sim, cozinhar de vez em quando, gosto de arrumar minha casa, sabe? Gosto de ter as coisas, de ir no supermercado, escolher as coisas, gosto desse tipo de coisa. E os memes? Porque Cristina Ranzolin é uma fábrica de memes. Sim, curto muito isso, assim, levo super numa boa, sabe? Porque acontece, a gente tá no ar, gente, com tanta coisa envolvida naquele momento, as coisas acontecem, né? Então me divirto também, realmente me divirto. Agora recente teve um do pedágio agora que
que o pessoal tava falando muito, né? Não tive dúvida, quando eu passei pelo pedágio a segunda vez, logo depois daquilo, porque aquele momento que eu passei no pedágio, que a gente tava ali, eu tava imaginando que o cara de trás tava muito bravo, porque a gente demorou, tinha colocado película no vidro, não podia baixar o vidro, o Paulo abriu a porta, trancou a porta, daí eu desci pra pagar, o cartão dele não passou, então a gente demorou e eu achando que o cara tava bravo, porque nada, o cara tava se divertindo. E o cara postou um vídeo depois. Só pra explicar pra quem não viu, Cris e Paulo Roberto Falcão estavam indo pra praia, isso? Isso. E aí, na hora de pagar o pedágio, deu chabu. O Paulo tinha colocado a película no vidro, não podia abrir o vidro. Então, quando ele foi abrir a porta, ele pra passar, e daí ele botou o cartão, porque daí não tinha tag aquela, né, do Sem Parar, ou do Conect Car, nem sei qual era. Não tinha ali, a gente teve que pagar. Aí trancou toda a fila. E aí trancou a fila, só que o rapaz de trás, em vez de ficar bravo, ele começou a gravar, olha aí... Como é que o cara não sabe abrir o vidro do carro, não sei o quê. Mas quando o Paulo saiu do carro e ele viu que era ele disse, o quê? É o Falcão, não é possível. E depois, quando eu saí do carro, ele disse, olha aí, o Falcão não tem dinheiro, a Cristina teve que pagar. Ele se divertiu. Aí quando eu passei de novo, eu registrei também, né? Tem lá 2,5 milhões de curtidas. Que loucura, né? É. E tem os memes que tu mesmo cria, né? Por exemplo, se vestir de Frozen no Jornal do Almoço, sim. tomar banho no mar, chocolatão gaúcho. A gente faz cada uma, né? Eu fiz uma aposta com o Marco, daí tive que cumprir aquela da Frozen, né? E do Mar também, porque uma vez ele tava entrando ao vivo e eu disse assim, não vai tomar banho? Daí ele foi ali mostrar pra mim, não, quero que tu molhe o pé, eu quero que tu mergulhe. Daí ele foi mergulhar. Aí quando eu fui pra praia, mas daí eu fui preparada, eu não sabia que ele ia fazer isso. Então eu fui de maiozinho por baixo, não entrei que nem ele de camisa, porque ele ficou com vergonha de tirar a camisa, entrou de camisa. Então, aí fui preparada e também participei disso. Faz parte, né? E as pessoas adoram. E tu te diverte, é autêntico isso em ti, né? É autêntico. Não é algo fabricado para ficar bem nas câmeras, não. Tanto que essa coisa minha do Marco ficou assim, que a gente sempre faz nos programas do interior, nosso desafio, né? A gente adora fazer o nosso desafio ali e a gente se diverte e a gente vai na garra mesmo. E a gente briga ali pra ver quem é que vai ganhar o desafio. Ai. Tu tava me dizendo que o ano que vem vai ser um ano muito especial pra ti, né? Por quê? O ano que vem vai. O ano que vem eu vou fazer 60 anos de vida. Eu faço 40 anos de formada. Eu faço 30 anos que eu voltei para o Jornal do Almoço e eu termino totalmente o meu tratamento do câncer com 5 anos da remissão, que eu termino de tomar o bloqueador hormonal que eu tomo, né, o remédio. Então vai ser um ano assim com 4 grandes comemorações para serem feitas. Ou seja, tem muita festa pela frente. Vai ter que ter, né? Coisa boa, mas é realmente um ano assim que... E isso tá mexendo comigo, sabe? Quando eu me dou conta, gente... 30 anos que eu vou para aquele estúdio todos os dias, assim, ininterruptamente, claro, férias e tal, né, mas é muito tempo, sabe? São poucas as pessoas que ficam no mesmo programa tanto tempo. Por exemplo, o Bonner, que decidiu sair, ele estava no jornal, ele foi para o Jornal Nacional quando eu decidi vir embora, porque aí estava sendo feita uma reformulação e eu também ia fazer outras coisas lá, sabe? Quando aí eu nem quis continuar, porque eu tinha esse convite da RBS para voltar, né? Mas, então, assim, ele ficou 29 anos, eu vou ficar 30 anos. E eu me lembro quando a Maria do Carmo apresentava o jornal, que eu fazia naquela época a Rede Regional de Notícias. E eu me lembro de uma vez a gente estar no camarim e ela dizer, Cristina, eu tô aqui há 18 anos. Eu, o quê? 18 anos? Isso é uma vida. Eu tô há 30, gente, eu vou fazer 30, né? Tu tá há 30 e não pensa em parar, né? Pois então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, né, também, assim, sei lá, eu acho que chega um momento que a gente quer ser um pouquinho mais dona do nariz da gente, poder fazer algumas coisas, né, tem tanta coisa, sabe que meu pai foi uma pessoa que sempre dizia assim, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, quando eu me aposentar eu vou fazer aquilo, e acabou que quando ele se aposentou ele não tinha mais saúde, né, então a gente também tem que pensar nisso. Eu realmente sou muito feliz no que eu faço, isso faz parte da minha vida, o Jornal do Almoço, né, mas também tem outras coisas que são boas, né, viajar, eu adoro viajar, uma das coisas que eu mais gosto nessa vida é viajar. E 30 dias de férias acaba sendo pouquinho, né? Muito pouco. Porque às vezes a gente quer tirar férias e quer também ficar quieta, né? Sem estar viajando e tal. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. Um dos melhores hobbies para mim é viajar. E tu consegue parar? Parar, assim, ficar... Não postar nada, não olhar pro celular, ficar quietinha? Não. Totalmente assim, não consigo. É impossível. O Caetano Veloso tem aquela fala dele que já virou também, né, ele diz, férias radicais, esse ano eu vou tirar férias radicais, ninguém me procure, nem da Bahia.
Tu consegue tirar Não, férias radicais? Eu também não assim, consigo. Não consigo, realmente não consigo, assim. Eu sou daquela pessoa que tá sempre fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu entro em férias, daí eu gosto de fazer mais esporte ainda, sabe? Acaba que eu acordo cedo, o pessoal fica dormindo, eu saio pra correr, ou vou pra academia, e daí eu volto, daí não sei o quê, daí eu quero fazer ali alguma coisinha de comida diferente, daí eu gosto dessa parte, sabe? Eu acho que relaxa a cabeça, mas a gente continua fazendo outras coisas, né? O que tu cozinha? Qual é o teu grande prato? Eu gosto de fazer risoto. Risoto. O que eu mais gosto de fazer são risotos, assim, esses risotos que aprendi, assim, essa receita bem italiana, assim, então é o que eu mais gosto de fazer. A Itália é maravilhosa, né? Tu com o rei de Roma, então deve ser. Vocês estão sempre lá, né? A gente vai bastante. E o Falcão é muito bem quisto lá ainda, Nossa, as pessoas chamam ele de divino na rua, acontece, é uma né? coisa muito doida, assim, muito doida. Eu me lembro uma das últimas vezes agora que a gente foi, que nós fomos ali no Trastevere e estávamos procurando um restaurante e não achávamos, aí nós chegamos num guarda, né, para perguntar onde era. Quando ele olhou pro Paulo, ele parou assim, ele começou a chorar, porque o nome dele era Paulo Roberto. Por causa do Paulo. Nossa. E ele teve um ataque de choro, ele não conseguia falar, sabe? Ele ficou tão emocionado. Ele ligou pro pai dele pra botar, pra contar, né? Eu tô aqui, pai, tu me homenageou com ele, tô aqui com o rei. Então, assim, as pessoas têm um carinho muito grande. Então não tem ciúmes, porque ele também é muito assediado, imagino. Não tem. Eu acho tão bonito isso, sabe? Uma coisa tão bacana, assim. Realmente ele marcou muito, né? Essa coisa do que ele fez em Roma. A Roma não ganhava um título há 40 anos, de repente ele chega lá e ajuda a esquadra, né? E o Inter agora, hein? O Inter se salvou e agora o que vem pela frente? Vamos ver o que vem pela frente, né? Vamos nós duas falar de futebol agora. Pois é. Não, essa não é, não. Não é tua praia, nem a minha, muito eu já minha fui também. muito assim, sabe? O que o Paulo jogava na época, assim, que eu era muito. Depois que eu comecei a trabalhar, e depois eu entrei pro esporte e tal, aí depois comecei ainda a me envolver com o Paulo, que também, daí eu parei um pouco, sabe, com a história do futebol. Mas eu sou colorada. Mas tu vai ver jogo de vez em quando, não? Agora não mais. Assim, vejo em casa, assim, mas de ir ao estádio, assim, muito raro. Muito raro. Tá bom. Cris, esse programa ele vai ao ar no Natal, que é uma data tão importante, né, para todas as famílias, para todas as pessoas, todo mundo, né? Acho que mesmo quem não gosta de Natal entende que é uma data importante, né? Muito. Tu quer deixar um recado pra gente fechar a nossa conversa? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, um recado de Natal, de Ano Novo, enfim, o que vem pela frente? Então, eu curto muito, assim, essa época. Eu acho, é uma época que mexe, eu acho, com as pessoas, né? Por mais que as pessoas dizem, não gostam, é porque elas se emocionam também, eu acho, com essa data, né? E hoje ainda estava fazendo algumas coisas e uma pessoa dizia assim, o que adianta, vai terminar, que eu comentei, né? Falta 15 dias para terminar o ano. E aí? Mas depois vem o 16º, 17º, minha vida continua, né? Então, realmente, assim, às vezes as pessoas, assim, meio que se enlouquecem demais nesse final de ano, né? Por coisas desnecessárias. E às vezes esquecem as coisas mais importantes, que para mim, realmente é essa questão da união, as pessoas estarem juntas. Se pode estar com a sua família, ótimo. Se não pode estar com a família, com amigos, mas que realmente, assim, as pessoas possam dar uma paradinha, sabe? Uma pensada, o que realmente importa na minha vida? O que me faz feliz? O que faz sentido para minha vida? E procurar um pouquinho, acho que nesse momento que a gente faz aquela listinha, né, pro ano seguinte e tudo mais, mas não adianta só fazer uma listinha que não vai ser cumprida. A gente tem que realmente pensar nas coisas reais que a gente pode fazer, né? E eu acho que depois que a gente tem uma doença como eu tive, mais ainda a gente dá valores para as coisas mais simples às vezes, sabe? Dizem que ninguém volta igual de uma doença grave, Ninguém volta igual, não tem como, sabe? Pra ti mudou também muito? Eu fiquei mais leve e eu fiquei cuidando mais de mim, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito altruísta, assim, sabe? Vai no supermercado e pensa o que meu marido gosta, o que minha filha gosta. Daí quando chega, o que eu gosto? Né? A gente fica às vezes naquela situação assim. Então eu aprendi a me cuidar um pouco mais, a me ouvir um pouquinho, sabe? Não, agora chega. Não, isso aqui não é uma coisa, porque eu acho que assim, as coisas, ninguém tem uma vida perfeita, todo mundo tem problemas. O importante é como que tu lida com esses problemas, sabe? Que importância tu dá, o que realmente, isso realmente, parar e pensar, isso realmente é um problema? Aquele problema vai passar, sabe? E tu não pode perder a tua vida ali, sabe? Te desgastar tanto com coisas que não são necessárias. E às vezes a gente dá um peso errado para isso, para as coisas na vida da gente. Então eu acho que é muito legal nessa época a gente dar uma paradinha e pensar o que realmente é importante.
sabe? Porque eu me lembro uma vez que eu ouvi uma entrevista de uma dos sobreviventes da queda do avião, aquela teve até o filme agora recentemente, dos Andes, e ele dizia assim que na hora que o avião estava caindo, que ele sempre dava importância assim para tantas coisas, ficou muito marcada na minha cabeça essa entrevista dele, que sempre dava importância, né? Ele estava lá por negócio de trabalho, isso e aquilo, que quando o avião ia cair, a única coisa que ele pensava era na família. Sabe? Aí que tu realmente, nos momentos difíceis, é que tu realmente te dá conta do que importa pra ti. Então, e é bem isso, a doença é um avião que tá caindo, entendeu? Então, tu sente aquilo e daí tu começa a perceber realmente o que tu deve dar importância e o que tu não deve dar importância. E eu acho que é isso que eu uso de lema, assim, na minha vida, sabe? Nem tudo vai ser como a gente quer, mas a gente pode tentar fazer do limão uma limonada. Eu preciso encerrar o programa, porque já são 50 minutos, a gente falou bastante. Nos passamos. Eu quero dizer que eu terminei esse programa mais fã ainda de ti. Tu é uma grande mulher. E é uma grande referência para nós jornalistas, para outras mulheres que estão chegando também. Prazer te receber aqui, muito obrigada. Te desejo um ano de 2026 sensacional, com todas essas datas incríveis. Incríveis, né? E te quero na minha coluna. Vamos falar sobre essas datas ano que vem, tá? Muito obrigada, tá? Muito Obrigada, mais sucesso para ti, saúde e tudo de bom para tua família também, muito que é tão importante na tua vida. Muito obrigada. Tu me dissesse que era para me chegar aqui e me sentir à vontade, me senti extremamente à vontade, tanto que invadia aí o teu tempo, né? Mas foi maravilhoso, adorei conversar contigo também, foi muito leve, foi muito gostoso. Também quero te desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo e para todas as pessoas aí que estão nos assistindo, gente. Pensem um pouquinho no que a gente falou agora no finalzinho, né? E tentem botar na balança o que realmente merece ficar na balança lá em cima, né, ou lá embaixo. E vamos curtir um pouquinho, né? Natal, Ano Novo e o ano que vem tamo junto. Isso aí. Beijo pra vocês e até a próxima.